Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Elas por Elas, né? O nosso primeiro episódio, um espaço para falar com mulheres, sobre mulheres, um espaço dedicado ao universo feminino. E eu sou Laís Garcia, estamos gravando o nosso primeiro episódio e para esse primeiro encontro, né, nós estamos falando sobre o mês de outubro, né? O Outubro Rosa, o mês em que nós estamos, um mês em que se dá conscientização, né, do câncer de mama. E para falar sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante, nós convidamos aqui a minha xará, a Laís, a doutora Laís, que é mastologista, irá nos ajudar a entender um pouco sobre a prevenção, sobre exames, sobre esse autocuidado que nós precisamos ter nesse dia a dia. Pode se apresentar, doutora? Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar sobre o tema que eu amo, né? Sobre o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama e tudo isso. Hoje eu venho falar também como médica mastologista e também como paciente, porque eu tive câncer de mama no passado. Então, mais do que nunca esse ano, né, é muito importante para eu falar sobre Outubro Rosa, porque eu vivi as duas esferas, né, como médica e como paciente. Nossa, que bacana e bom, né, dar esse olhar, né, dos dois lados, né. Eu sei que o mês de outubro é uma campanha a nível internacional, né, a Sim. gente vê aí vários monumentos, né, no mundo todo, a Torre Eiffel, Cristo Redentor, eles colocam, né, a cor rosa, né, nesses monumentos, né, para lembrar mesmo desse mês de conscientização. E assim, para quem ainda não se tocou, às vezes as pessoas olham lá, vê aquela coisinha, é Outubro Rosa. Qual a importância dessa campanha? Assim, primeiramente, essa campanha começou mais ou menos em 1990, com a irmã de uma paciente oncológica, né? A irmã dela, que é a Susan Komen, que é até uma organização internacional, que hoje em dia elas ajudam mundialmente mulheres e inclusive orientam na prevenção do câncer e tratamentos. A irmã dela faleceu de câncer de mama, que é a Susan. Então, a partir daí, ela falou, não tem como mais mulheres passarem por isso. Então, a gente precisa divulgar sobre o câncer de mama, divulgar sobre a prevenção. E aí, ela começou com várias caminhadas lá nos Estados Unidos, né? E depois esse movimento foi crescendo muito e acabou atingindo todos os países. Mais ou menos em 2000, 2001, que aqui no Brasil o Cristo Redentor começou a ficar rosinha, né? E aí, assim, por mais que seja uma coisa simples, mas, por exemplo, passei na terceira ponte e vi o convento rosa. Nossa, será que eu fiz minha mamografia? Então já é um sinal ali de alerta para você lembrar se você fez ou não seus exames de detecção, né? E por que um mês todo dedicado para prevenção do câncer de mama? Porque o câncer de mama é o câncer mais prevalente das mulheres, né? É o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. E para esse ano, o INCA estimou mais ou menos 75 mil casos de câncer de mama para o Brasil. Então, se você consegue imaginar 75 mil mulheres passando por isso. Então, é algo que impacta muito, não só a parte financeira, né, mas o emocional e vai impactar em todo o nosso futuro em relação a isso. Então, é muito importante a gente falar sobre prevenção, porque é uma doença que quanto mais precoce a gente detectar, mais chances de cura a gente tem, né? A gente sabe que, segundo os estudos científicos, mais precoce a gente identificar o tumor, mais de 90% de chance de cura daquele tipo do tumor, né? Bacana, bacana. E a gente vê, assim, mesmo com toda essa campanha que existe, a gente percebe que existe ainda um tabu, né, de algumas pessoas, até mesmo de não querer fazer o autoexame, né? O que você diria para essas mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo? O que você diria para essas mulheres sobre a questão do autoexame, ou até mesmo de ir, né, atrás de realizar um exame nesse mês? De fato, nós mastologistas falamos que não é um autoexame, porque realmente é muito difícil para a mulher identificar ali alguma alteração muito
precoce, um nódulo e tudo, né? Dependendo do tipo de mama, é muito difícil ela sentir. Então, a gente orienta o autoconhecimento, né? Conhecer o seu corpo e conhecer os sinais. Saber se a sua mama é simétrica, se seu mamilo é invertido ou não, se ele ficou invertido agora, se sempre foi assim há muito tempo. Então, são pequenos sinais, né? Em relação ao que eu vejo muito no consultório, é que muitas têm medo de sentir alguma coisa e têm medo de até fazer a mamografia e descobrir alguma coisa. E o que eu costumo falar é que o medo nunca nos leva a lugar nenhum. Se tiver alguma coisa, ele já está ali, independente de você ter medo ou não, a doença está ali. Então, de novo a tecla, né, de quanto mais precoce você descobrir, melhor a sua chance de cura, melhor o seu tratamento, né, reduza o tratamento muito agressivo, né, e tudo isso. Então, o que a gente orienta é se conhecer, saber como que é o seu corpo e prestar atenção nos sinais do seu próprio corpo. É muito importante, né? O autoconhecimento, o amor, o carinho que você tem por você mesma, né? Às vezes a gente acaba tomando conta de tantas coisas e acaba se esquecendo de cuidar de nós mesmos, né? Assim, tudo que a gente sempre vê em relação às mulheres é isso, porque elas chegam, às vezes, com o diagnóstico lá no consultório, mas falam assim, nossa, mas eu não posso ficar doente agora, porque meu marido fez não sei o quê, meu filho tá não sei onde. Olha aí, ó. Mas e você, né? E agora a doença está aí, você tem que tratar, e agora? Quem vai cuidar de você? Porque, às vezes, ela se negligenciou durante muitos anos. Então, agora que tá com a doença, ela vai ter que tratar de qualquer forma, obrigatoriamente, né? O ideal seria o quê? Ela ter se prevenido com hábitos saudáveis de vida, se tratando, exercício, perda de peso, alimentação saudável, e frequentemente no médico, e não deixar chegar a um ponto muito, muito mais grave, né? Então, a gente é sempre falando sobre prevenção e sobre exames precoces. Então, quanto antes eu descobrir, melhor para eu conseguir a cura, enfim. Em falar em descobrir, esse deve ser um momento muito difícil, o momento da descoberta. E agora, assim, a gente sabe que no Brasil a gente tem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que a nível mundial, né, não existe nada comparado ao que a gente tem aqui, embora a gente vê várias reclamações, enfim, mas a gente entende que qualquer pessoa consegue ter acesso à saúde, né? Então, como que o SUS, como que esse sistema, como que aconteceu? Descobri a doença. Como que eu sou acolhido? Quem eu posso procurar? Como que eu posso pedir ajuda para eu enfrentar essa doença? Antes de responder, eu vou só fazer uma observação que nesse ano a gente teve uma vitória muito grande, porque o SUS finalmente reduziu a idade para realização de mamografia, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, Febrasgo, Colégio Americano de Radiologia já preconizava a mamografia anual a partir de 40 anos. Mas o SUS se baseava no modelo sueco, que é a partir de 50 anos bianual. Então, com o aumento do número de casos de pacientes jovens com câncer de mama, e a gente já tem vários estudos robustos falando que mamografia a partir de 40 anos reduz mortalidade, é um dos poucos exames que a gente consegue dizer que reduz mortalidade, né? Então, essa foi uma vitória, que eles voltaram atrás e reduziram, colocaram igual que a gente já preconiza pela Sociedade Brasileira de Mastologia, assim como nesse ano também o SUS divulgou já a aprovação de vários medicamentos para tratamento do câncer de mama. Então, isso também foi uma vitória, né? Mas, por exemplo, a paciente recebeu ali o diagnóstico de câncer de mama. Perfeito. E ela pode ser triada a partir da unidade básica de saúde para os centros de referência. Aqui no estado a gente tem alguns centros de referência. Ela vai ser acolhida ali pelo mastologista, oncologista e sempre uma equipe multidisciplinar.
né? E aí vai ser avaliado se o tratamento dela primeiro se inicia com quimioterapia ou cirurgia, como que vai ser aquele tratamento. Mas, pela lei, né, nós temos leis brasileiras que dizem que a partir do seu diagnóstico você tem até 60 dias para tratamento. Então, mesmo se ela não conseguir pelos meios normais, ela pode até entrar na justiça, que é uma lei nossa, que ela tem direito a acesso. Então, ela pode até recorrer em relação a isso quanto ao prazo, né? Perfeito. É importante a gente saber, né, que é uma garantia, uma segurança que a mulher tem de que, independente da classe social, ela vai conseguir o tratamento, né? Acho que isso é muito importante, que as pessoas se assustam, né? Quando recebe a notícia, eu nunca passei por isso. Você, talvez, que já tenha passado, também pode até nos ajudar a entender um pouco no sentido, assim, emocional. Agora, assim, a gente tem a parte física, mas a gente sabe que também afeta a questão emocional também da mulher. Assim. Como que a família, a rede de apoio, como isso pode ajudar? Às vezes, como que é isso? Depois do diagnóstico, né, você fica completamente perdida, parece que abre o chão e fica todo escuro e você fala assim, meu Deus, será que eu tô no pesadelo ou será que tá acontecendo mesmo? Você ainda fica tentando entender tudo que tá acontecendo. Então, o que vai te dar muita força nessa hora, além da sua fé, independente de qual religião seja, né? Eu acho que a fé contribui muito ali para positividade e desfecho. A gente até tem estudos científicos que falam que quando o paciente tem algum tipo de fé, o desfecho, o tratamento é muito melhor do que aqueles que são pessimistas, né? Então, além da fé, ter a rede de apoio é fundamental, independente de se for família, amigos, né? Para mim foi muito importante ter ali todas as pessoas do meu lado. E assim, gente que às vezes você nem imaginava que fosse te dar um apoio e te manda uma flor, te manda uma mensagem, ou fala assim, se você precisar de qualquer coisa, estou aqui para ir no hospital, para fazer algum exame, qualquer coisa, né? Pra dar uma carona, porque às vezes a gente também não se toca disso, né? Porque a mulher é o centro ali da casa. Então, as mulheres têm filhos, cuida do marido, dos filhos, de tudo, do trabalho. E essa mulher doente ali, de pós-operatório, fazendo quimioterapia, quem que vai cuidar da casa? Quem que vai levar os filhos na escola? E quem que vai cuidar de tudo que está acontecendo? Verdade. Então, tem que ter essa rede de apoio, né? Tem que ter alguém ali para te ajudar, porque são muitas informações durante tudo isso, né? Além da parte ali emocional, são todas as outras preocupações que você tem ao mesmo tempo. Porque você não vai conseguir trabalhar, você vai ter que ficar afastado pelo INSS, ainda tem a parte financeira, tudo isso impacta. Então, quanto mais apoio você receber, muito melhor. Inclusive, né, onde eu trabalho, a gente até oferece para as pacientes a psicóloga de graça, gratuitamente, porque a gente vê que isso auxilia muito no desfecho ali da paciente, na progressão do tratamento. E é fundamental ter também esse apoio psicológico. Eu sei que na parte do SUS é muito difícil chegar até um profissional psicólogo, assistente social, é muito difícil essa parte. Mas nos planos de saúde e particular, quem consegue, né, a gente vê que tem uma progressão, né, no tratamento muito melhor. Perfeito, né? Não consigo nem imaginar, mas que bom que você já passou, já venceu essa batalha, tá aqui, né, para contar pra gente. Não só dos dois lugares, né? Você tem os dois lugares de fala, né? Acho que isso é muito importante para incentivar aí outras mulheres, às vezes que tá passando por essa fase, que é um momento de se agarrar à rede de apoio, né? Entender que essa fase é uma fase que, se tudo der certo, vai ser superada, né? E também dizer para as que ainda têm medo, que ainda não foram, né? Que é o momento, né? De olhar para você enquanto mulher, enquanto ser humano, se amar também, fazer os exames, né? Ter o autocuidado, né? Então, quero agradecer, doutora, por estar aqui conosco.
Muito por obrigada participar pelo convite. Que isso, por participar desse encontro e dizer para vocês que estão aí nos assistindo a importância do autocuidado, da autopreservação, de ir ao médico, de ter os exames regularmente, não só no mês de outubro, né, Sim. doutora? O ano todo, né? Se programar, acredito que no mês de outubro deve ter até um congestionamento, mas é uma coisa boa no sentido de... A mensagem tá dando certo, né? E uma mensagem que eu queria deixar aqui é que mamografia salva vidas. E a gente tem muita fake news em relação à mamografia, que mamografia tem sim radiação, mas é uma radiação muito pequena, comparada a 3 meses de exposição solar ou até a luz que a gente está exposta aqui. E a gente viu tanto vídeo no meio de um caos, né? No meio de tantos casos de câncer de mama. Ainda eu acho que é quase criminoso alguém fazer um vídeo de fake news falando sobre mamografia. Que mamografia causa câncer. A mamografia não causa câncer. Pelo contrário, ela reduz mortalidade e salva vidas. E salvou a minha, por isso que eu posso bater literalmente no peito e falar para vocês. Que além de estudos científicos comprovando, foi a mamografia que salvou a minha vida. E qual a idade para eu poder procurar fazer meu autoexame? Autoexame você pode fazer sempre, o autoconhecimento. Depois que já entrou ali no ciclo menstrual, todas as mulheres podem fazer seu autoconhecimento, né? Aí vai depender daquelas mulheres de alto risco, as que têm realmente muitos casos na família, tem outros que classificam ela em alto risco, outros critérios, mas essas de alto risco vão iniciar um rastreamento mais precoce, em torno dos 30 anos, enquanto as outras mulheres que não são alto risco vão começar a mamografia anualmente a partir de 40 anos. Perfeito. Obrigada por todos os esclarecimentos. Você quer dar mais uma palavra para nossa... Já falei muito, eu acho. Agradecer. Muito obrigada. Agradecer pela presença de todas e te convido para estar conosco no próximo episódio, Elas por Elas. Vem com a gente participar, que esse espaço é todo seu.